Olá pessoal, eu vou resolver aqui. Esses são 3 problemas de matemática financeira, tá? Então, esse primeiro problema aqui, ele tá dizendo que vai dar R$ 20.424. Vamos lá para ver se realmente vai dar isso mesmo, tá? Foi o único que eu marquei aqui, os outros estão marcados não. Vamos estar lendo esse. Esse problema é de um concurso, né? A prefeitura de Erebango. Então vamos lá. João publicou R$ 46.000 a juros simples, né? De 2% ao mês durante 2 anos. Após esse período, João destinou 30% do valor, né, do montante. Isso aí a gente vai fazer no final, né, os 30% dessa aplicação para realizar uma reforma na sua casa. O valor destinado à reforma da casa foi de... Então, o que ele está querendo aí? Os 30%, né? Então, vamos começar a fazer. Se o problema está dizendo que é juros simples, então nós vamos usar aquela fórmula de juros simples, que é o J, C e N, tá? O J é os juros, o C é o capital e o N é o tempo. Tá, vamos lá. Então, o capital foi quanto? É bom a gente colocar assim na ordem, arrumadinho, para poder ficar mais limpo o trabalho, senão fica bagunçado, né? Então, vamos lá. O capital é de R$ 46.000. Eu tenho aqui, a taxa é de quanto? A taxa é de 2%. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dividir esse 2 por 100. Dividindo o 2 por 100, dá 0,02. Tá? Sempre dividindo a taxa por 100, tá? Para ficar mais prático. Vamos lá. E o tempo que ele disse? Ele disse 2 anos, tá? Se a taxa é 2% ao mês, vamos ter que transformar esses 2 anos em meses, né? Porque tem que ser mês com mês, ano com ano. Tem que ser sempre assim. Então, vamos lá. Vamos, né, transformar esses 2 anos em meses. Então, dá um total de 24 meses. Tá bom? Agora é só encaixar na fórmula. J, C e N. Então, vamos lá. Quanto é o capital? R$ 46.000. Vezes a taxa, que é 0,02. Vezes o tempo, que é 24 meses. Tá? Fazendo esse cálculo aí, multiplicando tudo, dá um total. Eu não vou multiplicar aqui, né? Que vai demorar bastante. Então, vamos lá. Então, um total de 22.080, tá? Aí vocês vão fazer esse cálculo aí. 22.080 os juros. O que ele está perguntando aqui no final? Após esse período, João usou 30% do valor do montante. Então, a gente tem que achar o montante para poder calcular os 30%. Vamos lá, a fórmula do montante, ó. Tem essa fórmula aqui do montante, quando você usa os juros. Os juros mais o quê? O capital. Tem essa fórmula aqui, tá? Para achar o montante. Então, vamos lá achar o montante. Quanto deu de juros? 22.080. Mais o capital, que é R$ 46.000. Então, o montante disso vai dar 68.080. Tá? Agora ele quer o quê?
30% disso aqui, ó. Tá? Para quem não sabe fazer, ó. 30%, vamos fazer um jeito bem antigo mesmo, ó. 30% de 68.080. Aí eu fiz o cálculo, deu quanto? Deu 20.424 reais, tá? Então, vamos lá nas alternativas. Olha lá, ó, 20.424 reais, tá? Esse cálculo aqui, ó, bem fácil, tá? Só multiplicar e dividir por 100. Corta os zeros, né? É muito mais prático, né? Não precisa eu fazer esse cálculo. Vamos lá, vamos passar para o próximo problema. Eu tenho aqui, ó, o segundo problema, tá? Um certo capital de 10.000 reais foi aplicado a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês durante 3 meses. Ó, tá vendo que é mês e mês, tá? Não precisa fazer nenhum cálculo para transformar. Porque tá dizendo que é mês e mês. Qual será o montante, né, desse período? Então, se é juros compostos, qual a fórmula que a gente vai usar para juros compostos? É aquela fórmula que tem um expoentezinho lá em cima, né? Tem um Nzinho lá em cima. É essa fórmula aí, tá? Para juros compostos. Ele disse que tem o quê? São 10%, né? A taxa é 10%. Se a gente transformar, dividir por 100, vai dar 0,1, tá? E o tempo são 3 meses. Ele quer o montante, tá? Para achar o montante de juros compostos, é essa fórmula aqui, tá? Que tem aquele N lá em cima. Tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos encaixar todo mundo aqui. Então, eu tenho M. Qual é o capital que ele disse? É 10.000 reais. 10.000 reais. 1 mais a taxa. Quanto é a taxa? A taxa deu 0,1. E lá em cima eu tenho N, que são 3 meses, né? Fazendo o cálculo aqui, eu tenho 10.000, né? Isso aqui é uma multiplicação, tá? Então, vai ficar 1 mais 0,1 vai dar 1,1 elevado ao cubo, tá? Então, vou repetir aqui, ó. E vou primeiro fazer isso aqui, ó. 1,1 elevado a 3. 1,1 elevado a 3, eu vou fazer 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. 3 vezes, tá? Para quem confunde isso aí. Então, vai dar 1,331, tá? Fazendo esse cálculo aqui. Então, vai dar 10.000 vezes 1,331. Vai dar 13.310, tá? Então, a resposta da segunda questão aqui, 13.310, é a letra B, tá bom? Vamos passar agora, pessoal, para a terceira questão, né? Eu tô fazendo assim porque são 3 questões, né? Porque são exercícios bem rápidos, então dá para fazer 3 de uma vez, né? Então, vamos fazer a última questão, né? Vamos ler. Eu vou ler aqui para vocês, dá para abrir o vídeo aí depois e você lê direitinho. Um determinado capital foi aplicado durante 2 meses a juros compostos. Se eu falei juros compostos, eu vou usar aquela fórmula, né, do N lá em cima, né? É 2% ao mês, então é mês e mês, eu não preciso fazer nenhuma transformação. Após esse período, o montante resultante dessa aplicação foi de 26.010. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta correta respectivamente o valor do capital e dos juros dessa aplicação.
né? Então, nós temos duas respostas aí, tá? Então, vamos lá. Então, vamos marcar direitinho. Eu tenho N, né? Que é o tempo aqui, que são 2 meses. 2 meses. E eu tenho aqui a taxa, que é 2%, né? A taxa ela é 2%. Então, se eu fizer a divisão por 100, vai dar 0,02, tá? E, ó, são duas casas decimais, ó, 100, uma, duas, tá? Por isso que é 0,02. Então, o montante, ele disse que é 26.010, tá? Vamos lá, então, para a gente poder fazer essa questão, como ele é juros compostos, eu tenho que usar aquela fórmula, né, que eu falei para vocês, né? E tem o Nzinho lá em cima. Então, o montante é 26 mil, no lugar do montante, ó, do montante, é 26.010, né? O capital eu não tenho ainda, né? Então, 1 mais a taxa, né? Que é 0,02 elevado a 2, que são 2 meses, tá? O que que ele quer aqui no o capital, né? Ele falou que é o capital. Vamos lá, vamos achar o capital. Então, 26.010, capital, aqui eu vou somar, ó, vai dar 0,0404, fazendo esse cálculo aqui, tá? Aqui ficou 1,02 elevado a 2. 1,02 vezes 1,02. Vai dar 1,0404. Aí, o que que eu vou fazer? Olha, para eu achar o capital, eu tenho que inverter isso aqui, ó. Então, eu boto o C aqui, ó. Por quê? Que esse C, ele vai, né, ficar sozinho para poder dar o resultado, ó. C sozinho. Então, eu tenho 26.010, desço 1,0404, tá? É como se esse C fosse um X. Lembra das equações? Que você deixa o X ali sozinho e desce o número que está bem juntinho aqui, que quer dizer que é a multiplicação, passa a ser uma divisão. Tá? Então, vamos dividir. Né? Não tem como dividir isso aqui e ficar dividindo com vocês, né? Isso aqui ficar dividindo, vou ficar até amanhã. Então, vamos lá. Então, fazendo a continha aqui, vai dar 26.010 dividido por 1,0404. Vai dar um total de 25 mil reais. Então, eu já tenho capital aqui que é 25 mil reais. O que que ele quer, né? Eu já achei aqui, 25 mil. Ó, tenho 25 mil, são duas respostas. Então, ele quer o quê? Nesse sentido, a alternativa que é apenas a correta, o valor do capital e dos juros dessa aplicação. Então, nós vamos diminuir, ó. O capital não é 26, o montante não é 26.010. Vamos diminuir, né? Com esse capital que deu. Para a gente poder achar, né? Quanto foi aí de juros, né? Então, vamos lá. Diminuindo aqui, dá 1.010. Então, eu tenho um juros de 1.010 e 25 mil, né, de capital. Então, qual é a alternativa? Alternativa, letra B de bola, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Ó, da letra B de bola. Até o próximo vídeo, tá bom?